Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube. Lembrá-lo de não esquecer de deixar o seu like, o seu joinha, os seus comentários. Isso nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor para mim, para o Almeida e para você. E por falar no Almeida, seja bem-vindo, Almeida, para mais um programa. Obrigado, Ricardo Honório. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com você. É uma alegria muito grande estar com a nossa audiência, né? Nossos espectadores, o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio e TV Comunhão. Forte abraço a todos vocês. Muito bom. Conforme nós iniciamos na semana passada, a temática sobre o sonambulismo, na semana passada nós encerramos o programa comentando a questão 427, onde Kardec perguntou qual a natureza do agente chamado fluido magnético, que ele remeteu para o fluido vital. E hoje, dando continuidade, nós vamos para a questão 428, quando Kardec pergunta qual é a causa da clarividência sonambúlica. Essa é a questão para a gente começar, Almeida. Qual a causa da clarividência? O que é que está por trás dessa faculdade, dessa visão do sonâmbulo? Pois é. Como a gente está começando um programa, né? Alguém pode estar assistindo esse programa sem ter assistido os anteriores. É bom a gente lembrar o que é sonambulismo. É um estado alterado de consciência em que a alma, né, mais liberta das dificuldades que a ligação com o corpo lhe impõe, consegue uma percepção mais alargada, né? Consegue ver mais. Clarividência é ver de maneira mais plena a realidade, né? Então, o que é que acontece? Clarividência sonambúlica é ter uma visão melhor da realidade num estado de sonambulismo. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Porque, né, respondendo objetivamente, qual é a causa? É porque a alma está enxergando. A alma não está limitada pelo arrasto do corpo, pelas limitações que a existência material a todos nós encarnados impõe. Exatamente. Era esse comentário que eu ia fazer, mas você já o fez. Apenas relembrando que em programas anteriores nós tratamos bastante essa questão de que o corpo ele funciona como um limitador das funções perceptivas do espírito, né? Enquanto que o espírito ele percebe o espaço 360 graus, quando encarnado, ele fica limitado a 5 funções básicas de percepção, que é a visão, paladar, tato, olfato e a audição. Então, no estado sonambúlico, quando a alma ela está fora, digamos assim, dos limites que o corpo lhe impõe e consegue perceber com toda essa sua capacidade de percepção sem estar limitada pelas limitações do corpo. Acho que é isso, né, Almeida? Com certeza. Tanto é que, quando a gente entende o contexto, a resposta é bem simples, como o Espírito da Verdade a apresenta. Pelo nosso comentário, o nosso ouvinte certamente já percebeu qual é a resposta. E a resposta é bem simples e direta mesmo. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? E os espíritos disseram para Kardec: já o dissemos, é a alma que vê, não é o corpo que vê. E essa tua frase, eu me lembro que foi um dos primeiros programas que eu tive a honra de compartilhar a bancada com você, era que a gente estava falando como são os sentidos dos espíritos, né?
libertos da carne. Como é que o espírito enxerga? Ele não enxerga com 2 globos oculares, ele enxerga todo o seu ser. Ele enxerga 360 nos 3 planos, altura, largura, né? Em todas as 3 dimensões que nós percebemos, ele enxerga essas 3 dimensões, talvez até mais. Ah, ele escuta só com o ouvido? Não, ele escuta com todo o seu ser, e assim por diante. Né? É verdade. Então, quando está em clarividência, ele está enxergando tudo, o tempo todo. Verdade. Talvez até a palavra enxergar não seja... inadequada. É inadequada quando se fala do espírito, né? Eu prefiro perceber. Perceber, é o campo sensorial. Ele percebe 360 graus. Isso vale para a visão, para a audição, para o tato, para tudo. Isso. E lembrando, Almeida, aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando de certo tempo para cá, este programa, se não me engano, ele é o de número 166. Ou seja, já tem 165 programas anteriores que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Quando nós começamos, já há alguns anos, com a questão número 1 de O Livro dos Espíritos. E se você, ouvinte, tiver interesse, e eu sugiro que tenha esse interesse, dá uma olhadinha nos programas anteriores. Tá? Lembrando que no início nós fazíamos esse programa apenas em áudio, e depois a Comunhão conseguiu dar um salto qualitativo em matéria de divulgação, e nós passamos a fazer o trabalho com áudio e vídeo. Mas nós temos 165 programas anteriores disponíveis para os nossos ouvintes. Questão 429, Almeida. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Olha, nós já demos spoiler dessa questão nos comentários que fizemos anteriormente, agora há pouco, né? Mas o Kardec, querendo confirmar, ele fez essa pergunta: por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Ou seja, por que o sonâmbulo vê através de uma parede, através de uma porta, através de qualquer obstáculo material? Pois é, né? É muito legal, porque a gente começa a arranhar alguns conteúdos que vão muito além do Livro dos Espíritos. Porque para compreender o Livro dos Espíritos em toda a sua plenitude, em todo o seu conteúdo, a gente tem que estudar muitas coisas que não são espiritismo. Por exemplo, a pergunta é: como é que um espírito, o sonambúlico, o médium sonambúlico, consegue ver além de corpo opaco? O que é um corpo opaco? Né? O meu corpo, carne e osso, é um corpo opaco. Né? Vocês estão vendo na imagem do Honório aqui, eu estou vendo um abajur ali, atrás dele, né? Estou vendo a moto lá em cima, são corpos opacos, eu não consigo enxergar o que está atrás da moto, o que está atrás do Honório. Vocês não estão enxergando o que está aqui às minhas costas, eu estou aqui dentro do estúdio da Comunhão. Mais alguns meses vocês vão ver o novo estúdio da Comunhão, tá ficando muito bacana, tá? Mas vocês não conseguem enxergá-lo, né? E eu estou o que está atrás da parede que está atrás de você. Exatamente. Atrás dessa parede aqui é o novo estúdio, que está em obras ainda. E vocês não estão enxergando. Mas se vocês estivessem em estado sonambúlico, estariam enxergando. Mas, poxa, por quê? Gente, nós estudamos na física, começamos a estudar na química, o que é um átomo. O átomo é um pequeno núcleo com elétrons, uma camada de elétrons em volta. Entre o núcleo e essa camada de elétrons existe um grande espaço vazio. Uma molécula de água são 2 átomos de hidrogênio, um grande átomo de oxigênio aqui no meio, ou seja, 2 átomos de hidrogênio, 2 conjuntos de espaço vazio. Um átomo de oxigênio, se eu não me engano, o número atômico é 6. Né? Tem 6 prótons aqui no núcleo, não me lembro mais quantos nêutrons, e 6 elétrons na camada. Temos aqui o hidrogênio, forma uma molécula de água. Ou seja,
são conjuntos de vazios. Ah, mas a água é transparente. Ok, mas um tijolo é barro, né? É uma série de minerais, é uma série de moléculas de minerais formando argila, formando barro, que a gente não enxerga do outro lado, mas é um grande conjunto de vazios. E o que é o espírito? O espírito tem uma parte que é o princípio inteligente, tem outra parte que é matéria, que vem do fluido cósmico universal, que é a mesma matéria que dá origem a esses átomos que nós temos no mundo material. E você está falando do perispírito. Do perispírito, né? Tem essa parte material do espírito. Inteligente e tem a parte material que é o perispírito. Só que é uma matéria muito mais sutilizada. Poxa, mas o que quer dizer em termos práticos esse sutil? Que esse espaço entre um elemento e outro que forma o perispírito é muito maior do que o espaço dos átomos. É muito menos denso o perispírito do que a matéria que faz o que a gente chama de matéria. Então, o perispírito pode atravessar, um desencarnado pode atravessar uma parede. Isso a gente ouve falar desde quando é criancinha, fantasma atravessa a parede, né? E o que que essa pergunta aqui está fazendo? Vem cá, por que o espírito, o sonambúlico, consegue enxergar através de objeto opaco? Ora, para ele, o objeto opaco é simplesmente um conjunto de vazios. Ele consegue enxergar através desse meio material. Ele enxerga pela matéria. Ele enxerga, se ele estivesse aqui, ele enxergaria o estúdio aqui atrás, né? Enxergaria 360. Ele enxergaria o que estou vendo aqui na minha frente, que é o Auditório Bezerra de Menezes, né? Ele enxergaria tudo. Respondendo de forma bem prática, por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Porque a sensibilidade dele, o campo sensorial, ou para usar a expressão muito correta do Honório, a percepção do espírito, corpos opacos não são opacos, são transparentes e são atravessáveis, seja atravessando, seja enxergando. Basicamente é isso. E é isso, Almeida. E eu não vou acrescentar nada. Você descreveu muito bem a situação. Então vamos à resposta. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para vossos órgãos grosseiros. Então a opacidade dos corpos, ela se refere apenas à grosseria dos nossos instrumentos. A minha carne não vai atravessar a parede. A minha carne não atravessa a parede. As limitações do nosso instrumento, que é grosseiro, não consegue perceber através de outros corpos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois a atravessa livremente? Frequentemente ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Isso aqui é interessante que ele diz, nós, espíritos, pelo fato de estarmos mergulhados na matéria e ainda sem o devido grau de consciência de si mesmo, pensamos que a única forma de perceber as coisas é através dos órgãos sensoriais da matéria. Mas a doutrina espírita nos diz que não. Nós temos uma percepção, que é do espírito, que é muito maior e mais precisa do que as percepções que os órgãos sensoriais da matéria nos oferecem. E continuando. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê que ter necessidades, ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter necessidades dos seus órgãos. Mas, se vós o deixais livre, compreenderá que vê por todas as partes do seu corpo. Ou melhor dizendo, é pelo exterior do seu corpo que ele vê.
Olha, essa frasezinha final é qualquer coisa. Porque é o que ele diz, nós estamos na carne, para enxergar, nós imaginamos olhos, né? Nós imaginamos olhos. A gente não consegue perceber o que é enxergar fora do corpo, né? Que é o que ele está propondo aqui, o Espírito da Verdade. Para falar de uma forma mais simplificada, eu diria, você, enquanto espírito, enxerga aquilo que a sua atenção, a sua vontade de enxergar quer. É isso, Almeida. Almeida, você falou uma palavra aí que me veio aqui a percepção, já que a gente está falando de percepção, de que eu acho que seria necessário a gente fazer um comentário rápido, porque eu fico pensando sempre naquele ouvinte que não é espírita, que não está familiarizado com os termos que nós usamos, de repente caiu de paraquedas aqui no Livro dos Espíritos de nossa vida, está ouvindo. Você falou do Espírito da Verdade. Quem é esse Espírito da Verdade, Almeida? Quando a gente fala o Espírito da Verdade, a gente está se referindo a quem? É o guia espiritual que orientou Kardec na construção, na codificação doutrinária. Quem é o Espírito da Verdade? Comenta para a gente. Olha, você me colocou numa situação difícil agora, porque dias atrás eu estava lendo um material em que existem até diferenças. O próprio Kardec, entre a primeira edição do Livro dos Espíritos, em abril de 1857, até o último livro que ele redigiu, que foi a Gênese, quando você vai buscar as citações, o próprio Kardec tem citações diferenciadas sobre o que seria o Espírito da Verdade, né? Porque há momentos em que o Espírito da Verdade se refere à própria essência de Jesus Cristo, né? Há momentos em que o Espírito da Verdade se refere à doutrina espírita, dependendo da frase como ela é construída, né? O Espírito da Verdade, enquanto redator, né, do Livro dos Espíritos, de fato, a gente percebe que é uma pleiade de espíritos que assessoraram Kardec a compor esta obra maravilhosa, né? E seriam vários, várias personalidades, né? Então, eu prefiro me recolher à minha ignorância. Essas três ideias, em situações específicas, respondem questões específicas. Eu não sou capaz de dizer que nenhuma delas seja verdadeira ou que alguma delas seja falsa. Mas, olha, esse nosso programa é interessante, Almeida, porque realmente eu te mandei aqui a queima-roupa. Como nós já falamos antes, nós não temos script para esse programa. A gente chega aqui, senta e começa a bater papo. Mas eu confio bastante nos seus arquivos, na sua intelectualidade e no seu conhecimento de doutrina espírita, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Agora eu quero ouvir a sua. Almeida, eu vou dizer assim, a sua foi tão boa que eu não vou nem exprimir a minha. Para com isso. Mas não, tô brincando. É muita discussão. Almeida, eu acho que você foi muito feliz. Olha só, é muito comum a gente ouvir a seguinte expressão. A gente pergunta assim, vem cá, qual é o espírito dessa ideia? Qual é o espírito dessa iniciativa, né? Nós usamos a palavra espírito e a palavra alma, né? A alma do negócio, por exemplo, né? O olho do dono é a alma do negócio, o segredo é a alma do negócio. Então, quando a gente usa a palavra espírito ou a palavra alma nesse sentido, a gente está perguntando o quê? Qual é a essência do negócio, né? A alma do negócio, qual é a essência, o âmago? O que é que motiva? O que é que conduz o negócio? Então, uma das três
que você se referiu aí agora, possibilidades, e eu concordo plenamente com essa, que o Espírito da verdade seja a essência da revelação espírita. E como nós já sabemos, e a própria doutrina nos diz, que o Espiritismo não é obra de um Espírito só. Não. Porque quando nós falamos do mosaísmo, por exemplo, toda a lei mosaica, ela está presa, relacionada à figura de Moisés. Quando a gente fala do cristianismo, todo o cristianismo ele está ligado à figura, à imagem, à presença do Cristo. Mas quando a gente fala de espiritismo, e é por isso que nós não concordamos quando as pessoas falam kardecismo, porque não existe kardecismo. Ainda essa semana eu estava vendo o Divaldo falar isso. Não existe kardecismo, a doutrina não é do Kardec, ele apenas foi o instrumento da construção. Mas o termo correto é espiritismo, porque as informações, a alma, o espírito do espiritismo são os espíritos. Inclusive, tem uma expressão que eu gosto muito e que caiu em desuso, pedindo desculpa por te interromper. Espiritismo, claro. Espírita ou espiritista. Ou espiritista, que é sinônimo de espiritismo. Né? Então, dessa forma, você foi muito feliz. E para você que está chegando agora, que ouviu o Almeida falar de o Espírito da Verdade, não fique pensando, o Espírito da Verdade é Deus. O Espírito da Verdade era Jesus que estava falando com Kardec. Pode ter sido que Jesus tenha se relacionado? Pode, sempre é possível. Mas eu prefiro entender o Espírito da Verdade como sendo a essência do Espiritismo, é a verdade, ou são as verdades que os espíritos, os mais diversos que participaram da revelação espírita, das verdades que eles trouxeram para que o Kardec pudesse arquitetar todo esse esboço. Veja bem, nós não estamos fechando a questão. Se você acredita, se você tem em si que o Espírito da Verdade é alguém, não tem problema, pode continuar com esse entendimento, né? Eu estou mais preocupado com aquele que está chegando agora ao Espiritismo do que com o espírita que já tem as suas ideias arraigadas, as suas ideias prontas, definidas, né? Esse aí já está encaminhado, não tem problema. Mas, fechando aqui o parêntese, fechando essa digressão que nós fizemos, Almeida. Isso, vamos lá. Voltemos para cá. Então, vamos agora para a questão 430. Quando o Kardec pergunta, uma vez que a clarividência do sonâmbulo é a de sua alma ou de seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? E agora, Almeida, já que ele vê tudo, já que ele percebe por todo o seu ser, por que de vez em quando ele tem percepções equivocadas? Olha, a chave da pergunta é a palavra percepção, né? A chave da pergunta é a palavra percepção. Percepção é aquilo que se percebe. Por exemplo, eu já estou com a minha audição prejudicada. Como vocês sabem, quem acompanha nosso programa, a minha visão hoje está maravilhosa, mas é porque eu operei agora, alguns meses atrás, né? Ou seja, teve ruim o meu sistema perceptivo visual na carne, precisou ser submetido a uma cirurgia para voltar à sua plenitude. Um espírito, mesmo em estado sonambúlico, é apenas um espírito. E ele tem as limitações. Se ele não tem as limitações da carne, ele continua tendo as suas limitações de percepção enquanto espírito, né? Do mesmo jeito que nós temos na carne pessoas que enxergam muito bem, outras não enxergam tão bem. Umas têm uma audição perfeita, outras não o são.
Cada um escuta uma coisa, cada um enxerga uma coisa diferente diante de uma mesma realidade. E mais ainda, mesmo se você tiver um evento, né? Alguém está andando de bicicleta na rua. 5 testemunhas viram essa pessoa andando de bicicleta na rua. Todas enxergando perfeitamente. 10 minutos depois, você pergunta para um: você viu uma pessoa passando aqui de bicicleta? Vi. O que você tem a dizer? Uma vai descrever com muitos detalhes, né? Outra não vai conseguir tantos detalhes, outra não viu, e outra ainda vai dar detalhes que a primeira não enxergou, e alguns até contraditórios. Por quê? Porque cada um de nós percebe um fato de uma maneira diferente. A percepção nossa do mundo exterior depende grandemente daquilo que eu tenho no meu interior. Então, tenho as minhas limitações enquanto ser, eu tenho minhas limitações perceptivas e tenho o meu ponto de vista no momento em que alguma coisa aconteceu, ou o momento em que eu sou perguntado. Tá? Tudo isso para dizer que muitas coisas alteram na carne, assim também é no espírito. Um espírito tem o seu mundo interior, o seu modo de enxergar as coisas, tem a sua limitação, tem um espírito que é muito grosseiro, só vai conseguir perceber na faixa vibratória muito próxima da carne. Tem um espírito mais elevado que vai conseguir perceber realidades mais elevadas. Qualquer leitura que a gente faça de um livro da série André Luiz, em muitas vezes a gente vai ser posto à realidade de uma equipe de nosso lar chegando em um ambiente mais grosseiro, em que aqueles espíritos que ali se encontram não os percebem chegar. Alguns daqueles espíritos mais grosseiros, de alguma forma, sentem que alguma coisa mudou no ambiente, mas não são capazes de enxergar aquela equipe. Tudo isso em resumo para dizer o seguinte: uma vez que a clarividência é da alma, por que ele não vê tudo e por que se engana com frequência? Tem uma infinidade de variáveis que pode induzi-lo a perceber mal, a lembrar mal, a perceber mal. Em resumo. Almeida, nós poderíamos até continuar conversando. Dá para ficar uma hora conversando sobre isso. O nosso tempo está chegado. Eu queria apenas citar um fato para a gente exemplificar. Aquele exemplo de Jesus, quando a mulher hemorroíça toca nas suas vestes e ele percebe e diz: alguém me tocou. Quem me tocou? E os apóstolos, ora, são tantas pessoas aqui ao redor, como a gente vai saber quem foi que te tocou? E ele diz: é que eu percebi que saiu uma virtude de mim. Então, os espíritos encarnados têm a limitação da matéria e os desencarnados podem não ter a limitação da matéria, mas têm as suas próprias limitações. Né? Esse exemplo do Cristo eu acho que é interessante para a gente perceber que, enquanto Cristo percebeu que algo foi retirado dele naquele momento, os apóstolos que estavam ali ao redor, também sendo tocados, nada perceberam. Vamos à resposta da 430. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Então, quando estão encarnados, além de ter as faculdades do espírito obnubiladas, limitadas, ainda tem as limitações que a matéria impõe. Deus deu ao homem essa faculdade para um fim útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Nós podemos até voltar na semana que vem a essa temática, Almeida, mas precisamos ser atenciosos ao nosso tempo. Almeida, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha,
Quem nos acompanha, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estar conosco neste programa. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. E na semana que vem, a gente continua estudando sonambulismo. Grande abraço.